Boa tarde, o meu nome é Kátia Rejane Mainardi Lispinski, eu sou formada em Direito, sou professora há quase 20 anos no ensino superior, na docência, pesquisadora, escritora de livros, coordenadora de projetos de pesquisa, tenho mestrado, especialização em Direito e doutorado em Ciências Sociais pela Unicinos. Então eu sempre trabalhei com pesquisa. E é uma grande honra participar deste evento. Eu estou apresentando 2 trabalhos. Um trabalho é com o professor, com o colega Luiz Delcides. Na verdade, os 2 são com o colega Luiz Delcides. E o que eu vou apresentar agora se refere aos maiores abandonados e a inexistência de políticas públicas para jovens no Brasil após o acolhimento institucional. Então, a nossa grande preocupação, isso até é tema de pesquisa que eu trabalho, e orientações de projetos de TCC, é a questão das crianças e dos adolescentes que são colocados para a adoção. São colocados em instituições sob a supervisão do município e da justiça, do Poder Judiciário, e qual o andamento da situação deles. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil e no mundo nós temos milhões de crianças abandonadas, nós temos crianças passando fome e morrendo de fome todo dia. E a pobreza, isso nós apresentamos no nosso trabalho, a pobreza é um dos motivos que enseja que as mães abandonem seus filhos, joguem na rua, como tivemos 2 casos essa semana no Rio Grande do Sul, no Brasil, atiraram de madrugada, um bebê inclusive morreu de frio, ou larguem para a adoção. Pode ser deixar para adoção legalmente ou no hospital também, durante o processo do hospital. A nossa lei brasileira, a Constituição Federal, ela prevê o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Ela prevê educação, saúde, toda a proteção do Estado. E nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente também, que tem essa previsão. Mas ocorre que, na prática, isso não está sendo efetivado. Muitas crianças, porque nós sabemos que as crianças que são adotadas preferencialmente são aquelas até 1 ano, ou no máximo 5 anos, brancas e preferencialmente meninas, e o nosso processo de adoção às vezes demora 10 anos. Muitos casais desistem de adotar. Então, nossa preocupação nesse artigo era colocar a situação daquelas crianças que não são adotadas e acabam virando pré-adolescentes, adolescentes e chegam na fase dos 18 anos e precisam sair do lar, precisam sair desse acolhimento institucional. E o que acontece? Qual é a política pública que o governo presta para essas crianças pós o acolhimento institucional, crianças e adolescentes, que com 18 anos não tem para onde ir. Então, nosso primeiro tópico do artigo se refere à adoção, ao processo de adoção, o que é adoção. A adoção é um processo de amor, de sentimento. A criança adotada no Brasil, ela tem todos os direitos de um filho legítimo. Como ocorre essa adoção, quais são as proteções dessa criança, todo o procedimento judicial. Então, isso nós falamos no primeiro tópico. No segundo tópico, nós falamos sobre o acolhimento, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o artigo 100 e 101, as medidas protetivas da criança e adolescente no Brasil, como se efetiva, o que está na lei, o que é a prática, e esse acolhimento. O terceiro capítulo, a gente fala sobre a questão da saída da criança do abrigo, desse adolescente que completa 18 anos. O que a gente sabe na prática? É que os funcionários do estabelecimento onde essa criança foi criada, junto com outras crianças abandonadas, esse adolescente foi criado, os funcionários às vezes se revezam, procuram ajuda,
Por quê? Porque esses adolescentes, ao saírem com 18 anos, eles não recebem nenhum auxílio do governo. Eles não recebem uma bolsa, eles não recebem uma continuidade, um trabalho. Eles são jogados na rua com as roupas que eles têm, com o material que eles têm. Se não se acha uns parentes, amigos, ou se esses funcionários, por boa vontade, não acham um emprego, esse jovem não tem para onde ir. Ele é desligado do acolhimento institucional dessa casa e ele não tem para onde ir. Isso é uma realidade muito triste. Por quê? Porque uma pessoa que já é abandonada por amor, pela mãe, pelos familiares, que vive numa instituição cercada de crianças, que tem uma expectativa de algum dia ser adotado e não é adotado, esse adolescente ele já é rejeitado. Ele recebe dentro do acolhimento um estudo público, ele recebe alimentação, os funcionários tentam, na medida do possível, serem profissionais e ao mesmo tempo transmitir amor. Ele pode sofrer adaptações para processos de adoções e quando ele é devolvido, às vezes as famílias não querem adotar ou não houve adaptação, ele acaba ficando ali até os 18 anos. Não existe, por parte do governo brasileiro, estadual, federal, municipal, uma política pública de acolhimento fora desta instituição. Esses adolescentes, adultos de 18 anos que saem do estabelecimento onde eles poderiam ter sido adotados, eles não recebem um auxílio do governo por 1 mês, 2 meses, 1 ano, até conseguir um local, até conseguir um emprego, até saber onde estarão, o que será da vida desses jovens. Na verdade, esses jovens, se não tiverem um emprego e não tiverem familiares ou alguém que acolhe, eles vão morar em abrigos de mendigos, eles irão morar na rua, eles terão que, infelizmente, pedir comida para sobreviver, ou furtar, ou então roubar. São situações muito trágicas que esses jovens passam. E é isso que a gente está levantando no artigo. O que o Estado deve fazer? Como que o Estado deve se manifestar? Qual é a responsabilidade do Estado na formação desses jovens pós-acolhimento institucional? É responsabilidade total, mas os nossos parlamentares, os nossos congressistas, eles não têm essa preocupação. Não existe política pública que auxilie esses jovens após os 18 anos que têm que sair desse acolhimento institucional. Se não é o trabalho de alguns juízes, de alguns funcionários no encaminhamento de um emprego, de arrumar um local para eles ficarem, eles são abandonados na rua. Por isso o nome do artigo, Maiores Abandonados. É uma reflexão muito grave. É muito triste isso no Brasil. E a gente tem que pensar que esses maiores abandonados são os nossos adultos. Se a gente quer evitar criminalidade, se a gente quer evitar tragédias, a gente tem que trabalhar com políticas públicas para esses jovens também. Isso é muito importante. Então eu agradeço a possibilidade de apresentar esse trabalho, de ter sido aprovado e espero que futuramente nós tenhamos notícias mais favoráveis, que acolham, que a sociedade se manifeste, que os políticos pensem nesses egressos, desses adolescentes que saem desse acolhimento, que já não tem pais, que não tem família. Muito obrigada.